잠깐 같이 기도하겠습니다. Então vamos orar todos juntos. 하나님 아버지 감사합니다. Senhor Deus, Pai, nós agradecemos. 오늘도 말씀을 배울 수 있는 기회 주셔서 감사합니다. Nós agradecemos pelo Senhor Deus ter permitido a chance para aprendermos a sua palavra. 이 시간도 친히 하나님께서 함께하여 주시고 저희를 가르쳐 주시옵소서. Que esse tempo de agora também o Senhor Deus possa estar junto conosco e possa nos ensinar. 저희의 마음을 열고 좋은 마음으로 하나님의 말씀을 들을 수 있도록 도와주시옵소서. Que o Senhor Deus permita para que nós possamos abrir o coração para que possamos aprender a boa palavra do Senhor. 믿음은 듣는 것에서 난다고 했습니다. Então o Senhor disse que a fé vem do ouvir. 하나님의 말씀을 듣는 중에 저희의 마음이 하나님께로 온전히 향할 수 있도록 도와주시옵소서. Que o Senhor Deus possa ajudar, que no meio do ouvir da sua palavra, nosso coração possa estar direcionado ao Senhor Deus. 말씀을 전하는 입술을 도와주시고 듣는 모든 분들의 마음도 지켜주시옵소서. Que o Senhor Deus possa auxiliar a boca, os lábios daquele que está proferindo as suas palavras e possa auxiliar nos ouvidos de todos aqueles que estiverem ouvindo a sua palavra. 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. 아멘. Amém. 우리 전도서 3장 1절 2절 앞에 말씀을 같이 한번 읽겠습니다. Então hoje vamos ler a primeira palavra que está em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 e 2, que está logo aqui na frente. 함께 읽겠습니다. Vamos ler todos juntos. 2. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e o tempo de arrancar o que se plantou. 모든 것에는 하나님이 정해 놓으신 때가 있습니다. Então, em todas as coisas existe o tempo que o Senhor Deus ele planejou. 이 세상의 것은 영원한 것이 없어요. Não existe nada neste mundo que é eterno. 하나님께 속한 하나님이 영원하시죠. Então, somente o Senhor Deus é eterno. 하나님의 말씀이 영원합니다. A palavra de Deus é eterna. 천국이 영원하죠. O céu é eterno. 근데 이 세상에 속한 것은 영원한 게 없습니다. Mas as coisas que pertencem a este mundo, nada é eterno. 다 끝이 있어요. Tudo tem um fim. 여기 태어날 때가 있고 죽을 때가 있다고 했습니다. Então, aqui se olharmos, aparece um tempo para nascer e um tempo para morrer. 사람의 인생도 끝이 있는 겁니다. Então, a vida do homem também existe um fim. 우리도 지금은 젊고 힘이 있지만 이 생명이 계속되는 게 아니죠. Agora somos jovens, nós temos energia ainda, mas essa energia, essa vida não é prolongada. 죽음이 언젠가는 나를 찾아온다는 것을 우리는 기억해야 됩니다. Porque nós precisamos lembrar que a morte em algum momento virá nos buscar. 우리는 장례식에 갑니다. Então nós vamos para os enterros. 그 장례식의 주인공이 내가 되는 날이 있는 거예요. Vai existir um dia que o protagonista daquele enterro, daquela sepultura, vai ser eu. 나는 아직 젊으니까 아직 죽으려면 많이 남았어. Então você começará a pensar, eu sou jovem ainda, me falta muito ainda para que eu morra. 그런데요, 젊어서 갑자기 죽는 경우도 많습니다. Então, mas também existem muitas ocasiões que enquanto você é jovem, você morre. 저는 한국에서 고등학교 교사였습니다. Então eu era professor de ensino médio na Coreia do Sul. 제가 있던 학교에서 아이들이 여행을 가다가 배에 사고가 났습니다. Então, a escola onde eu dava aula, os estudantes eles foram para uma viagem escolar e esse barco teve um acidente. 그 사고로 그 배에 타고 있던 학생들 300명이 죽었어요. Então, aquele cruzeiro ele teve um acidente e por volta de 300 alunos que estavam ali dentro morreram. 그 아이들은 이제 10대 15살, 16살 아이들이에요. Então são crianças de 15 a 16, 17 anos. 그 학교에서 여행 가는 날은 가장 기쁘고 즐거운 날입니다. Então o dia de você fazer uma viagem escolar é um dia muito alegre na escola. 근데 그 아이들은 여행 도착도 못하고 바다에서 죽었어요. Então, mas aquelas crianças sem conseguirem chegar até o lugar, o destino, eles morreram. 죽음이 갑자기 우리를 찾아올 수가 있습니다. A morte de repente pode chegar a nós. 브라질에서도요. 늙어서 죽는 게 아니라 사고로
사고나 범죄로 인해서 죽는 사람이 많습니다. Então, no Brasil, em vez de você morrer de velhice, existem muitas ocasiões que você morre por causa de um acidente ou por causa da violência. 우리는 언제든지 하나님을 만날 수 있는 거예요. Então, a qualquer momento pode ser que nós nos encontremos com o Senhor Deus. 하나님 만날 준비를 나는 하고 살고 있나 그겁니다. Então, o fato é pensarmos, será que nós estamos preparados para encontrar com o Senhor Deus? 성경에서는 아모스서에서 하나님 만날 날을 예비하라 그랬습니다. Então, em Amós, ele disse para nós nos prepararmos para encontrar com o Senhor. 여기 예수님께서 하신 말씀입니다. Aqui é uma palavra que o Senhor Jesus disse, eu irei ler. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis discernir a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos? 브라질은 이렇게 이제 날씨가 건기와 우기로 이렇게 나눠져 있잖아요. Então, se olharmos no Brasil, nós temos o frio junto com o tempo quente. 그래서 날씨가 크게 달라지지 않고 거의 그대로 일정합니다. Então, já que tem esses dois tipos de ventos aqui em Brasília, nós podemos ver que o clima é bem parecido, não muda assim drasticamente. 그런데 날씨가 매일매일 막 어떤 날은 비가 오고 어떤 날은 맑고 흐리고 매일매일 달라지는 나라들도 많죠. Mas existem diversos países onde uma hora está chovendo, uma hora está quente, uma hora está frio, uma hora está úmido, que muda muito rápido. 그런 날에는요, 그 전날 하늘이나 바람을 보고 날씨를 예상하게 됩니다. Então, em países assim, eles ao olharem o clima do dia anterior, eles já começam a fazer a estimativa de como será o clima de amanhã. 예수님 당시에 이스라엘에 아침에 하늘이 붉고 흐리면 오늘은 날이 흐리겠다 이렇게 예상을 한다는 거예요. Então, em Israel, quando eles olham para um vermelho sombrio em seu céu, eles pensam: amanhã vai ser uma tempestade. 너희가 날씨는 그렇게 예측하고 준비할 줄 알면서 이 시대에는 왜 예상하지 못하냐라고 말씀하시는 거예요. Então, o Senhor Jesus está dizendo: como é que vocês sabem sugerir, fazer a estimativa de que amanhã vai ter uma tempestade, mas não conseguem perceber como está agora atualmente essa geração? 비가 오기 전에는 비가 올 징조가 있는 거예요. Então, existem uns sinais antes de chover. 그것처럼 이 세상에도 어떻게 될지 그 징조들이 있다는 겁니다. Da mesma maneira, existem diversos sinais que mostram o que vai acontecer com este mundo. 여기가 이스라엘의 감람산입니다. Tá, aqui é o Monte do Calvário em Israel. 여기 감람산에서 제자들이 예수님에게 질문했어요. Tá, aqui os discípulos eles perguntaram ao Senhor Jesus. 우리 마태복음 24장을 Então, vamos 펴보겠습니다. ler Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, versículo 3. Versículo 3. 같이 읽겠습니다. Então, vamos ler todos juntos. 2. E, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas, e que sinal haverá da sua vinda, do fim do mundo? 자, 제자들이 예수님에게 물었습니다. Então, os discípulos eles perguntaram ao Senhor Jesus. 아주 중요한 질문을 Então, 했어요. eles fizeram uma pergunta muito importante. 우리도 너무나 알고 싶어하는 그 질문을 했습니다. Eles fizeram uma pergunta que nós também temos uma grande dúvida. 예수님이 다시 이 세상에 다시 오실 때 어떤 징조가 있겠습니까? Então, quando o Senhor ele vier para este mundo, quais os sinais que haverá? 세상 끝에는 어떤 징조가 있겠습니까? Qual o sinal que tem para o fim do mundo? 그러니까 예수님 다시 재림하실 때가 세상 끝인 거예요. Então, quando o Senhor ele vier para este mundo, vai ser o fim do mundo. 예수님이 그 징조에 대해서 친절하게 가르쳐 주십니다. Então, aqui o Senhor Jesus ele explica de forma amigável a todos eles. 자, 여기 제자들이 징조를 물었습니다. Então, eles perguntaram sobre o sinal do fim do mundo. 크게 이제 7가지 징조를 말씀하셨어요. O Senhor Jesus disse 7 grandes sinais que haverão. 거기 4절 5절에 보면
사람에게 미혹받지 않도록 해라 그랬습니다. Então, versículo 4 e 5, o Senhor Jesus disse: Acautelai-vos que ninguém vos engane. 많은 사람이 예수님의 이름으로 와서 내가 예수다 그리스도라는 사람이 나타나게 된다는 Quer 거예요. dizer que haverão muitos que virão se dizendo Cristo e irão enganar a muitos. 여러분 그런 사람들이 지금 나타났습니까? 안 나타났습니까? No tempo de hoje, existem pessoas assim ou não? 나타났어요. Então, existem. 여러분 근데 몇백 년 전만 하더라도 내가 예수다 그런 소리 하면요 종교 재판 열어서 죽었습니다. 돌에 맞아. Tá, algumas centenas de anos atrás, se alguém dissesse que ele era o Cristo, abriria uma inquisição e iriam capturá-lo vivo e iam matá-lo, sentenciá-lo à morte. 그런 말을 할 수가 없었어요. 함부로. Antigamente não podia sair proferindo palavras assim. 근데 지금 우리 시대에 갑자기 내가 예수다는 사람이 많이 나타나기 시작됐습니다. Mas no nosso tempo agora manifestaram muitas pessoas se dizendo Cristo. 자, 여기 잠깐 보시죠. Então vamos ver aqui. 이 사람도 자기가 예수라고 하는 사람이에요. Este homem aqui também ele se alega ser Cristo. 근데 누가 저런 사람을 믿을까 하는데 많은 사람이 따라가요. Então nós começamos a pensar, caramba, quem é que vai acreditar nisso? Mas muitas pessoas o seguem. 아, 저런 사람을 누가 믿겠어 하는데 많은 사람이 믿잖아요. Nós apontamos os dedos falando, quem é que acredita nisso? Muitas pessoas creem. 이 사람도 내가 예수다 그랬어요. Este homem ele diz que ele é Jesus Cristo. 예수. Jesus também. 이 사람도 자기가 재림 예수 그리스도라고 했습니다. Ele diz que é um Jesus que veio a este mundo. 이 사람도 그래요. Aqui também. 전 세계적으로 재림 예수다, 내가 예수다라는 사람이 많아요. Existem muitas pessoas no mundo que se alegam, eu sou Jesus que retornou ao mundo. 이 사람은 한국 사람이에요. Este homem é um coreano. 나는 하나님이다 그랬습니다. O que ele disse foi, eu sou Deus. 자기가 하나님이라 Ele 그랬어요. disse que eu sou Deus. 죽었습니다. Ele morreu. 이 사람도, Esse homem também. 이 사람도 Esse homem também. 제 의자에 앉았죠. Ele está sentado no trono dele. 왕의 자리에 탁 앉았습니다. Ele está sentado no lugar do rei. 이 사람도, Esse homem também. 이 사람도. Esse homem também. 내가 하나님이다. Então aqui também diz, eu sou Deus. 하나님들입니다. 이게 하나님. Todos eles se alegam ser Deus. 지금 전 세계적으로 내가 예수다, 내가 하나님이다 이런 사람들이요 수천 명이에요. Então pelo mundo todo existem realmente centenas, milhares de pessoas que se alegam ser Cristo. 브라질에도 많을 겁니다. No Brasil também deve ter muito. 왜 예전에는 없던 예수들이 많이 나타나냐 그거예요. Por que esses Jesus que não tinha antes apareceram tudo agora? 예수님 재림하실 때가 가까우면 이런 일이 생긴다고 했습니다. Quando estiver próximo da vinda do Senhor Jesus, retorno para este mundo, acontecerá essas coisas. 여러분 이런 일이 많이 일어나는 걸 보면요, 예수님 오실 때가 가깝구나. Então, ao ver que muitos desses sinais se manifestaram, nós percebemos que o segundo advento está próximo. 여러분 그거 생각하셔야 됩니다. Então, nós precisamos pensar nisso. 예전에는 없었던 일이에요. Antes não existia isso. 그리고 6절에 보면 E se olharmos no versículo 6, 6절, 7절에 보면 나라와 나라가 민족이 민족이 대적하여 일어난다. 많은 전쟁과 분쟁이 있다고 했어요. então 6 e 7, ele fala que ouvireis de guerras e rumores de guerra, onde nação levantará contra nação, reino contra reino. 여러분 1차 세계대전과 2차 세계대전이 100년 안에 다 일어났습니다. Então a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial aconteceu tudo dentro de 100 anos de agora. 지금도 전 세계 전쟁에 하루라도 전쟁이 없는 날이 없습니다. Tá, até hoje não existe um lugar que esteja em paz. 중동에서 전쟁이 계속 벌어지고 No 있고 Oriente Médio continuamente tem guerra. 아시아에서도 전쟁이 있습니다. Na Ásia também tem guerra. 전 세계 곳곳에 지금도 분쟁이 계속 있어요. No mundo, por todos os cantos existem conflitos. 전쟁합니다 지금. Eles se preparando para a guerra. 전쟁 무기들. São armas bélicas. 사람들이요 식량은 부족한데 전쟁 무기는 점점 많이 만들어요. Então, falta cada momento mais alimentação para o mundo, mas armas bélicas, cada momento eles vão empilhando. 이 전쟁 무기를 안 만들고 식량을 준비하면 많은 사람들을 살릴 수 있을 거예요. Se eles parassem de fazer armas e
produzissem comida, muitas pessoas deixariam de passar fome. 그 돈을 사람 살리는 데 쓰지 않고 사람을 죽이는 데 이렇게 많이 씁니다. Mas todo o dinheiro não é gasto para salvar vidas, mas sim para matar pessoas. 인간이 죄인이에요. Então quer dizer que o ser humano é pecador. 이 많은 사람이 살고 있는 곳에 폭격을 합니다. Então, ali vivem diversas pessoas, mas eles estão bombardeando o lugar. 여기 전쟁이 있는 곳이에요. Aqui é o lugar onde tem a guerra. 사람이 살 수가 없어요. Então o ser humano não pode viver aqui. 집이 무너지고 이 아이들, 이 불쌍한 아이들 보세요. Então as casas desabam, olhem as pequenas crianças. 전 세계 전쟁이 벌어지고 있는 곳들입니다. Aqui são todos os lugares que estão em conflito no mundo. 전쟁하는데 많은 돈을 쓰죠. Então eles gastam diversos realmente dinheiro para poder investir na guerra. 엄청난 전쟁을 준비하기 위해서 돈을 많이 씁니다. Essa enorme quantidade de dinheiro que eles gastam para se prepararem para a guerra. 그리고 굶주림이 있다 그랬습니다. 굶주림. Depois ele fala que tem a fome. 아, 요즘에 굶어 죽는 사람이 설마 있을까 의심하죠. Então nós podemos desconfiar ao olhar ao nosso redor. Será que alguém passa fome ultimamente? 다행히 브라질은 굶어 죽는 사람이 그렇게 많진 않아요. Então aqui no Brasil não é tanto o número de pessoas que passam 그런데 fome. 전 세계적으로 보면 하루에 한 끼 먹는 사람이 많습니다. Então se olharmos no mundo todo, existem muitas pessoas que comem somente uma refeição ao dia. 먹지 못해서 죽는 사람들이 많아요. E tem muitas outras pessoas que por não fazerem nenhuma refeição estão morrendo de fome. 지금 이게 우리 시대에 벌어지고 있는 일입니다. E isso está acontecendo agora no nosso tempo. 먹을 게 없어서 이 아이들이 지금 굶주리고 있어요. Eles não têm o que comer, então estão passando fome. 얼마나 많은 이런 굶주리는 사람들이 있는지 모릅니다. Então eu não sei quantas pessoas estão assim na desnutrição. 밥 좀 달라고 아기가 조르고 있잖아요. A criança que está pedindo comida. 아이, 지금 식량 타려고 지금 이러고 있어요. 지금. Então todos eles fazendo uma fila para receberem alguma coisa para comer. 아프리카뿐 아니라 세계 많은 나라가 굶주리는 나라가 있어요. Não é só na África, mas existem diversos países pelo mundo que passam fome. 이 아이들 보세요. Então olhem aqui as crianças. 이 아이들 보세요. Olhem essas crianças. 굶주립니다. Então, todos com fome. 지금 근데 굶주리는 사람이 점점 늘어나고 있다는 거 아세요? Mas vocês sabem que a fome cada momento mais está aumentando? 하루에 4만 명에서 5만 명이 굶어서 죽습니다. Dizem que por dia 40 a 50 mil pessoas morrem de fome. 매일 4만 명, 5만 명씩이 죽어가요. Quer dizer que todos os dias morrem 40 a 50 mil pessoas. 이 IT죠, IT. Tá aqui no Haiti. 진흙을 먹어, 진흙. Isso aqui é barro. 이게 빵이 아닙니다. Isso não é pão. 진흙이 흙이에요, 흙. Isso não é biscoito, isso é barro. 이 진흙을 반죽해서요 구워 먹어요. Então, eles 진흙을. pegam, fermentam esse barro e fazem, assam para comer. 이게 지금 우리 시대에 벌어지고 있는 일입니다. Isso acontece no nosso tempo. 그리고 처처에 지진이 있을 거라고 하면 지진. E também diz que haverá terremotos. 여러분 지진이 옛날에 비해 지금 줄었습니까? 지진이 점점 늘어나고 있습니다. Terremotos, eles aumentaram ou diminuíram comparado antigamente? 여러분 어렸을 때랑 지금이랑 지진이 언제 더 많이 일어나는지 생각해 보세요. Então, quando vocês eram crianças e comparando agora, quando é que teve mais terremotos? 여러분 여기 보면 더 전 설명. 세계에 지진이 일어나고 No 있어요. mundo todo acontecem terremotos. 지진이 일어나니까요. 이 깨끗한 거리가 박살이 납니다. Então, por ter terremotos, o lugar que era tão limpo fica totalmente destruído. 지진이 난 거, 지진. Tudo aqui foi terremoto. 지진 난 겁니다. Terremoto. 전 세계 지진이 하루도 끊이지 않습니다. Então, no mundo todo não para de ter terremotos. 길이 갈라지고요. Então, são rachados as ruas, 건물이 무너지고 edifícios são derrubados. 그리고 바다에서 지진이 일어나면 해일이 발생하죠. Então, se acontece terremoto no mar, você pode ver que cria tsunami. 여기가 지진이 많이 일어나는 그 지역입니다. 이렇게. Aqui são as regiões onde acontecem diversos terremotos. Onde 다행히 브라질은
포함이 안 되니까 다행이죠. Tá, ainda bem que o Brasil ele não está logo em cima. 지진을 통계를 내봤더니요, 이 6.0 이상 지진이 2000년대 들어서 갑자기 증가했습니다. Então, eles fazendo um gráfico de comparativo para ver quando é que aconteceu mais terremotos, viram que no tempo de hoje, nesse século aumentou demais. 전에도 지진이 있었는데 지진이 갑자기 증가했어요. Antes tinham bastante também, mas realmente multiplicou não sei quantas vezes mais. 왜 갑자기 2000년대 들어 지진이 확 올라갈까요? Por que chegando nesse século, passando do ano 2000, aumentou tanto assim? 예수님 다시 오실 날이 가깝다는 걸 계속 가르쳐 주시는 Então 거예요. agora o Senhor Deus está ensinando continuamente que o tempo da vinda do Senhor está próximo. 정신 차려라. É para acordar a mente. 구원받아야 된다. Tem que receber a salvação. 빨리빨리 구원받아야 된다는 걸요, 막 땅을 흔드시는 거예요. Então 하나님. rapidamente precisam ser salvos. É por isso que o Senhor Deus balança esse solo. 여러분 지진이 갑자기 증가했잖아요. Então, de repente multiplicou o número de terremotos. 여기 지진이 갑자기 증가했습니다. Então olhem aqui, cada momento mais foi multiplicando o número de terremotos. 예수님 다시 오실 때 지진이 많이 생긴다 그랬습니다. Então o Senhor ele disse que o terremoto, haverão muitos terremotos quando estiver próximo da sua vinda. 그리고 거기 보면 전염병이 또 많아진다 그랬어요. E também o Senhor falou sobre pestes. 여기 전염병입니다. Tá, 전염병. aqui são as pestes. 에볼라 바이러스. Então sobre a ebola. 걸리면 죽죠. Então se você é infectado pela ebola, você morria. 피를 통해서 전염되고 뭐 소변을 통해서 전염되고 침을 통해서 전염이 금방 되는 거예요, 이게. Então rapidamente, por causa do sangue, seja por causa da saliva, qualquer coisa pequena de entrar em contato, você 여러분 morre. 이 에볼라 바이러스도 예전에는 없었던 겁니다. Então o vírus da ebola também não tinha antes, 우리 시대에 생겼죠. mas na nossa geração que surgiu. 에이즈, O AIDS, 그리고 이거 댕기 모기죠, 댕기. a dengue. 이게 독감입니다. 조류 독감. Então aqui a gripe. 전 세계 새로 유행하는 전염병들이에요. 새로. Então aqui são as novas doenças, infecções que estão surgindo no mundo. 전에는 없었는데 새로 생긴 전염병이 이렇게 Então 많습니다. existem diversas doenças que antes, no século passado, não tinham, mas surgiram tudo agora. 21세기에 새롭게 생긴 전염병들이에요. São doenças que surgiram no século 21. 브라질에도 댕기가 있고 지카가 있고 콜레라가 있잖아요. Aqui 황열병도 있고. no Brasil nós temos diversas doenças como Zika, como dengue, como a cólera, como a malária. 황열병, 말라리아 전 세계 에이즈 많이 지금 증가하고 있습니다. Então cada momento mais aumenta o número de pacientes com AIDS. 그리고 여기 보면 무서운 일들이 생길 거라 그랬습니다. 무서운 일들이. Então se olharmos aqui, ele fala que haverá também coisas espantosas. 그런데 영어 성경에는 will be terrors, 테러들이 발생할 거라고. 테러. Então, mas em inglês está falando que haverão muitos realmente o terrorismo. 이 무서운 일을 테러라고 했습니다. Ele 테러. falou que essas coisas assustadoras são o terror que vão se alastrar pelo mundo. 근데요, 테러가 이게 2001년도 9.11 테러잖아. 2001년. Então aqui é de 2001, em setembro, 11 de 이 setembro. 2001년 테러 이후로 전 세계 테러가 급격히 증가했습니다. Então, depois desse atentado, realmente multiplicou o número de terrorismo que tinha pelo mundo. 지금 테러입니다. Então, isso tudo é por conta do terrorismo. 전 세계 테러가 계속 발생하고 있어요. Então, pelo mundo todo acontece o terrorismo. 정치적인 문제 때문에 테러가 발생하고, Então, por causa de problemas políticos acontece o terrorismo. 종교적인 문제 때문에 테러가 Por 발생하고, causa de problemas religiosos acontecem esses problemas. 경제적인 것 때문에 또 테러가 Por 발생하고. causa da economia também surgem os terrorismos. 너무 무서운 가운데 사람들이 살아가요. As pessoas elas vivem num meio realmente muito amedrontador. 이 테러가 어디서 발생할지 몰라요. Então nós não sabemos da onde vai surgir o terrorismo dessa vez. 전 세계 지금 테러와의 전쟁입니다. Então o mundo todo é guerra contra o terrorismo. 지금 여기요, 배에 폭탄을 둘렀어요. Então essa 폭탄을. mulher ela está com bombas, dinamites pela barriga, enrolados. 테러입니다. Então, tudo é o terrorismo. 전 세계 테러 발생하는 지역이에요. Aqui 전 são as 세계. regiões pelo mundo onde acontece o terrorismo. 계속 테러가 발생합니다. Então cada momento mais acontecem, 계속. vão se alastrando. 그리고 하늘에도 무서운 일이 생긴다고 했습니다. E também o Senhor disse que aconteceria uma coisa muito amedrontadora nos céus. 자, 여기 잠깐 보겠습니다. Então vamos ver aqui. Efeitos a queda de um asteroide sobre a Terra pode provocar
casos recentes foram registrados no sul do Brasil e na Rússia. Não se trata de um fenômeno comum, mas para evitar surpresas, cientistas de todo o mundo monitoram o céu constantemente. O objetivo é identificar se há algum objeto que possa entrar em rota de colisão no nosso planeta. Esse é o tema da coluna Ciência de hoje, com Salvador Nogueira. No dia 30 de julho, o pessoal no Rio Grande do Sul foi surpreendido por um objeto brilhante queimando na atmosfera terrestre. É um lembrete de que vira e mexe asteroides caem do céu. E nem sempre fica tudo bem por aqui. Esses objetos são basicamente remanescentes da formação do Sistema Solar. 4 bilhões e meio de anos atrás. Eles se concentram numa região distante, entre as órbitas de Marte e Júpiter. 운석이 막 지구로 쏟아진 겁니다. Então aqui são vários cometas que vão caindo na superfície do planeta. Do Sol. Alguns se aproximam da órbita da Terra e se tornam potencialmente perigosos para nós. Os menores não nos ameaçam. Queimam na atmosfera sem causar 이 지금 지구로 운석이 떨어지는 겁니다. 지금 Esse é o cometa caindo na Terra, metros de diâmetro. 21m짜리. tá 21 metros. Foi o que aconteceu 이 지금 떨어지는 겁니다. 이게. Tá aqui caindo na Rússia. em Chelyabinsk, na Rússia. O asteroide entrou na atmosfera num ângulo raso e explodiu antes de chegar ao chão, liberando 20 vezes mais energia que a bomba atômica que detonou em Hiroshima em 1945. A onda de choque quebrou o vidro das janelas de muitos edifícios e feriu cerca de 1.500 pessoas. Uma demonstração eloquente de que o perigo dos asteroides é real. É um negócio. A chance de um asteroide perigoso cair na Terra agora é menor que a chance de você adivinhar os 6 números da Mega Sena. Bem pequeno. Agora, quase toda semana tem alguém que ganha na loteria. Ou seja, 예, 심상치 않은 일들이 벌어지고 있는 Quer 겁니다. dizer que coisas realmente bem complicadas estão acontecendo. 예수님은 이런 일이 벌어지는 걸 보면 예수님 재림의 때가 가깝다라는 걸 알라는 거예요. Então o Senhor Jesus disse para saberem que quando haverem esses sinais está próximo da vinda, do retorno do Senhor. 여러분 예수님이 다시 오신다는 거 아세요? Então vocês sabem que haverá o retorno de Jesus? 예수님이 반드시 다시 오시겠다 그랬어요. Então com certeza o Senhor Jesus ele disse que retornaria. 예수님이 승천하실 때 많은 사람들이 예수님을 쳐다봤습니다. O Senhor Jesus quando estava subindo aos céus, muitas pessoas observaram. 내가 올라간 이대로 다시 오겠다 그랬습니다. Muitos o viram subir, o Senhor Jesus disse: da mesma maneira que eu subi, eu descerei. 그 징조들을 쭉 말씀하신 E 거예요. todos os sinais que aconteceram antes, o Senhor já contou. 어제 이스라엘 민족이 다시 회복되는 걸 말씀드렸죠. Então ontem eu falei sobre a restauração do povo de Israel. 2000년 동안 나라 없이 쫓겨다녔던 그 민족이 다시 나라가 됐습니다. Aquela nação que foi perseguida durante 2000 anos sem a própria terra natal deles, eles agora retornaram. 많은 역사학자들은 이스라엘이 다시 나라가 됐다는 건 기적이라고 이야기해요. Muitos historiadores eles dizem, é um milagre eles terem conseguido restaurar a nação deles. 예수님 오실 때가 가까운 겁니다. Então está bem próximo do tempo da vinda de Cristo. 여러분 지금 예수님이 말씀하신 일들이 우리 시대에 다 벌어졌어요. Tudo que o Senhor Jesus disse aconteceram no nosso tempo. 그리고 14절 보십시오. O 14절. versículo 14, vamos ver. 거기 보면 같이 읽게 14절을 같이 읽겠습니다. Vamos ler todos juntos. 1, 2, E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. 이 천국 복음이 하나님 말씀이 온 세상에게 전파된다 그랬습니다. Então o evangelho, a palavra do Senhor Deus será espalhado por todo o mundo. 여러분 이 말씀은 2000년 전 예수님이 하신 말씀이에요. Então, esta palavra foi a palavra que o Senhor Jesus disse há 2000 anos atrás. 2000년 전에 하나님 말씀이 전해진 것은요. 그 예루살렘밖에 없었어요. Então, há 2000 anos atrás, a palavra que o Senhor Jesus contou somente estava em Jerusalém. 어떤 나라도 이 복음을 듣지 못했습니다. Nenhum outro país havia ouvido essas coisas. 그런데 예수님 말씀대로 지금 온 세상에 이 천국 복음이 전해졌습니다. Mas agora, no nosso tempo, a palavra do reino do Senhor Deus já foi pregada por todo o mundo. 여러분 이 성경이 모든 언어로 지금 번역이 됐어요. Então, essa Bíblia já foi traduzida por todas as línguas do mundo. 이 성경이 3000개 언어로 번역이 됐습니다. Dizem que a Bíblia foi traduzida a mais de 3.000 idiomas diferentes. 번역될 수 있는 모든 언어로 번역이 된 거예요. Então já está praticamente traduzido em todos os idiomas possíveis.
그때야 끝이 온다고 했습니다. Então, e o Senhor diz que virá o fim nesse momento. 여러분, 오늘 밤에라도 예수님이 오셨다 해도 성경이 틀리지 않습니다. Então, se hoje mesmo, à noite, o Senhor Jesus vier, realmente a Bíblia não está errada. 여러분, 24장 38절 39절 38절부터 Do versículo, vamos, capítulo 24, versículo 38 e 39. 41절까지 한번 Perdão, 읽어주세요. até o 41 eu irei ler. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. 홍수 심판이 있는 날까지도 사람들이 회개하지 않았어요. As pessoas elas não se arrependeram até que chegasse o dilúvio. 그냥 이 세상의 즐거움을 추구하며 살다가 갑자기 멸망당했습니다. Somente buscavam a felicidade, a alegria deste mundo e pereceram. 주님이 오시면 두 사람이 일하다가 한 사람은 데려가고 한 사람은 버려진다 그랬습니다. Quando o Senhor vier, dois estarão trabalhando, um será deixado e o outro será levado. 두 여자가 함께 맷돌 꼬집냐고 있는 거 요리하고 있는데 하나는 데려가고 하나는 버려지는 거예요. Duas mulheres estão cozinhando, estão moendo, uma é deixada e outra levada. 주님 오시면 구원받은 사람은 데려가요. Então, quando o Senhor vier, quem recebeu a salvação será levado. 구원받지 못한 사람 Quem não 버려져요. recebeu a salvação será abandonado neste mundo. 지금 우리가 살고 있는 시대는 은혜 시대입니다. Então, o tempo que nós estamos vivendo é o tempo da graça. 교회 시대라 그래야 돼요. Nós podemos dizer que é o tempo da igreja. 그런데 이 교회 시대, 은혜 시대가 계속되는 게 아닙니다. O tempo da graça, a igreja não prolonga continuamente. 예수님이 다시 오시면 이제 은혜 시대 구원받을 수 있는 건 끝나는 겁니다. O tempo da graça, o tempo para a salvação, ela cessa quando vier o Senhor. 예수님이 갑자기 오시면 구원받은 사람을 데려가실 거예요. Se o Senhor vier agora, simplesmente vai levar todos que receberam a salvação. 엄마랑 아이가 안고 있는데 주님이 오셨어요. Então aqui a mãe está abraçando seu filho e de repente chegou o Senhor. 아이는 구원을 받았나 봐요. 사라졌어요. Então parece que a criança recebeu a salvação, ela desapareceu. 그리고 너무 어려서 구원받을 수 없을 정도 너무 어린 아이들 있잖아요. 죄가 뭔지도 모르는 아이들 뭐 2살, 3살 이런 아이들은 그대로 하나님이 데려가실 겁니다. Então 죄가 뭔지도 모르는 어린 아이들. Então as crianças pequenas de 2, 3 anos que não conhecem o pecado, o Senhor ele irá levar. 그 아이들은 뭐 죄를 지을 수도 없는 아이들이잖아요. Porque são crianças que não podem pecar, certo? 그 아이들은 그대로 그냥 데려가실 거예요. Então o Senhor irá levar. 많은 아이들이 사라졌죠. Então aqui muitas crianças desaparecem. 실제 이런 일이 벌어질 겁니다. Então isso realmente acontecerá. 비행기를 타고 갔는데 아이가 사라졌어요. Então aqui uma criança sumiu estando no avião. 조종사도 사라졌습니다. Até o piloto desapareceu. 사십사 절을 같이 읽겠습니다. Então versículo 44, vamos ler todos juntos. 1, 2. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. 깨어 있으라, 예비하고 있으라 그랬습니다. Então aqui ele fala para estar apercebidos, estar acordados, 어느 날에 너희 주가 임할는지 너희가 알지 못하느니라. porque o Filho do Homem há de vir a hora que não penseis. 갑자기 생각지 않은 때 갑자기 예수님이 오실 겁니다. Então um momento que realmente nós não imaginamos, o Senhor ele virá. 이런 일이 실제 있을 거예요. Então, realmente acontecerá isso. 아마 세상이 대혼란에 빠지게 될 겁니다. Então este mundo todo vai entrar numa tribulação. 그때 이제 이 세상 전체를 다스리는 한 왕이 나타날 거예요. Então vai surgir um rei que ele irá dominar este mundo todo.
여러분 전 세계가 지금 점점 하나가 돼가고 있다는 거 아세요? Vocês sabem que o mundo todo eles estão se unificando? 성경에 보면 한 왕이 나타난다고 했습니다. Então, na Bíblia diz que surgirá um rei, um governante. 여기 잠깐 Eu 말씀드리겠습니다. vou falar um pouco sobre essa parte. 예수님의 재림하시면 구원받은 사람들은 올라가요. Então, quando o Senhor Jesus retornar, se tiver o segundo advento, aqueles que receberam a salvação serão 그리고 levados. 구원받지 못한 사람들이 남아서 7년 환란 속에 들어가게 E 됩니다. aquelas pessoas que não receberam a salvação e restarão para ficar nos 7 anos de tribulação. 이 앞에 3년 6개월은 평화, 거짓 평화가 있을 거예요. Então, durante 3 anos e meio dos 7 anos haverá a falsa paz. 그리고 뒤에 3년 6개월은 무시무시한 통치가 시작이 됩니다. Depois, os próximos 3 anos e meio de governo será uma tirania. 그리고 이 7년 환란 끝에 세계 전쟁이 있을 거예요. 세계 전쟁. E por fim chegará a última guerra do mundo. 성경에는 아마겟돈 전쟁이라고 Então, na 해요. Bíblia fala que é a guerra do Armagedon. 마지막 Quer 전쟁입니다. dizer que é a última guerra. 예수님이 그 전쟁을 끝내시고 천년 왕국을 시작하십니다. O Senhor Jesus virá para cessar a guerra e irá criar o reino de 1000 anos. 1000년 동안 이 세상에 에덴 동산과 같은 지상 낙원을 여시는 E 거예요. durante 1000 anos o Senhor Deus abrirá um paraíso neste mundo como se fosse jardim do Éden. 그리고 영원한 천국과 영원한 지옥으로 나눠집니다. E assim, no fim, é dividido totalmente para o céu eterno e o inferno eterno. 구원받은 사람은 영원한 천국에 들어가죠. Quem recebeu a salvação vai para o céu eterno. 구원받지 못한 사람은 영원한 지옥에 들어가게 됩니다. Quem não recebeu a salvação vai para o inferno eterno. 여기 요한계시록 13장 하나 좀 Então, 보겠습니다. vamos ler essa palavra de Apocalipse, capítulo 13. 여기 한번 누가 읽어주세요. Alguém poderia ler? E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. 여러분 이 성경은 예수님의 제자 요한이 기록했습니다. Então, esta palavra de Apocalipse foi escrita pelo apóstolo João. 1900년 전 기록이에요. Então, foi escrita há 1900 anos atrás. 그런데 1900년 전에 이제 뭐라고 예언되어 있냐면 오른손에나 이마에 표를 받아야 그 표로 물건을 사고 팔 수 있다고 했습니다. Então, o que ele disse? Que realmente receberão um sinal na mão direita e na testa para poder comprar ou vender. 여러분 이때는 겨우 동전밖에 없었던 시대입니다. Naquele tempo, eles somente tinham moedas para poderem fazer trocas. 그 옛날에 오른손에나 이마에 표를 받아서 그걸로 매매하게 될 일이 생긴다는 거예요. Então, mas ele está dizendo que já haverá um sinal para você poder comprar as coisas ou poder vender. 여러분 이런 일이 생기게 될 겁니다. Então, realmente acontecerão essas coisas. 전 세계 왕이 등장을 해요. Surgirá o rei, o governante para todo mundo. 요한계시록 13장 7절에 보면 한 왕이 모든 족속과 백성과 방언과 나라를 다스린다 그랬습니다. Então, Apocalipse capítulo 13, 13장 7절 한번 capítulo 읽어주세요. 13, versículo 7, eu irei ler. Ele fala: E foi-lhe permitido fazer guerra. 13장 7절. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda tribo e língua e nação. 모든 나라와 민족을 다스리는 왕이 등장합니다. Quer 이제. dizer que vai surgir alguém que ele possa dominar todas as nações deste mundo. 근데 그 사람이 어떻게 전 세계를 다스릴까? Como é que ele vai governar o mundo todo? 이제 시민권을 나눠주는 거예요. Precisa dar o que? A cidadania para todos os 근데 cidadãos do 그거는 mundo. 뭐 지금 이거 좀 플라스틱 카드가 아니에요. Mas não é um cartão de plástico como agora, um papel. 사람 몸속에 집어넣습니다. Ele vai colocar, inserir dentro das pessoas. 그걸 오른손이나 이마에 넣는 거예요. Isso, coloca na mão direita ou na testa. 오른손 없는 사람은 이마에 받습니다. Porque quem não tem os membros superiores, coloca na 근데 testa. 왜 오른손에나 이마할까? Mas por que você tem que ser na mão direita ou na testa? 여러분 오른손에 이 정맥이 있습니다. 정맥. Então nós temos todo o sistema vascular na mão direita. 그게요. 모든 사람 정맥이 전 세계 사람이 다 달라요. Eles dizem que a anatomia vascular das pessoas é totalmente diferente, não tem nenhuma que seja igual à outra. 그래서 그 정맥을 딱 스캔하면 그 사람이 누군지를 금방 알 수 있는 거예요. Então, escaneando todo o sistema vascular da mão dessa pessoa, ele sabe quem é. 그리고 오른손에서 받은 표로 물건을 계산할 수 있는 겁니다. E assim, com o sinal que você tem na mão direita, você pode tirar o dinheiro ou colocar de volta. 여러분 이제 뭐 여기 쌈스 클럽이 가가지고요. 그냥 뭐 지갑도 필요 없고 현금도 필요 없고 그냥 오른손만 딱 갖다 대면
결제가 딱 됩니다. Então, por exemplo, aqui no Sam's Club, se nós formos para comprar alguma coisa, eu não preciso mais da minha carteira ou do meu dinheiro, eu somente coloco a mão e eu posso comprar. 여러분 지금 이거 개발했다는 거 아시죠? Vocês sabem que isso já foi desenvolvido, certo? 아셔요? Sabem? 지금 그리고 오른손 없는 사람이 이마에 표를 받아요. 이마. Então, quem não tem o sinal, eles colocam na testa. 눈의 홍채가 사람이 다 다릅니다. Então, a íris do ser humano é totalmente diferente do outro. Não 눈의 existe nenhum 홍채로 igual. 신원 확인하고 이마에 받은 표로 물건 딱 계산하는 거예요. Então, quer dizer que vai identificar você através da sua íris anatômica e depois, simplesmente com o sinal, você pode comprar e vender as coisas. Biometria? Parece complicado, mas é simples. Ele lê a sua mão e sabe dizer quem você é. Mas calma, não tem nada de sobrenatural. É uma maneira avançada, prática. 이 사람 보면 손바닥을 갖다 댑니다. Então, 손바닥. olhem aqui, esse homem só coloca a palma da mão dele ali. 손바닥으로 딱 갖다 대면 누군지 딱 나오는 거예요. Simplesmente colocando a mão, a máquina já sabe quem é você. E segura de identificação. Mais rápida que as senhas e cartões, só você pode usá-la. Ninguém vai arrancar a sua mão, porque ela tem que ter o sangue circulando para funcionar. Saiba mais sobre as vantagens. 브라데스코 은행 광고입니다. Então, isso é uma propaganda da Bradesco. Bradesco. Conveniência na palma da mão. 그리고 또 이거 잠깐 보시죠. Então, olhem aqui também. 지금 이거 실제 벌어지고 있는 Isso é o que 일입니다. acontece de verdade. I got the idea when I was in line at the supermarket, and I saw that to pay is a quite complex. 다시 들어드리겠습니다. Só um momento. I got the idea 전부 다 when I 여러분, was in line at the supermarket, and I saw that 지금 오른손을 갖다 대죠? Aqui todo mundo coloca a mão direita. 오른손을 갖다 댑니다. Tem que colocar a mão direita. 슈퍼마켓 와서 그냥 오른손만 갖다 대는 No 거예요. supermercado ele simplesmente coloca a mão direita. 그냥 계산됩니다. Então ele já efetua o pagamento. 여러분 한국에도 이런 슈퍼마켓이 생겼어요. Então na Coreia também existem supermercados assim. 미리 그 슈퍼마켓에 여기 정맥을 등록을 해요. Então você já registra o seu sistema vascular ali 그리고 아무것도 가지지 않고 그냥 맨손으로 갑니다. e você não precisa levar nada, só vai de mãos vazias. 손바닥만 갖다 대면 결제가 끝나요. Tocou sua mão, você comprou as coisas. I got the idea when I was in line at the supermarket, and I saw that to pay is a quite complex and process that takes a lot of time. So I thought that there must be an easy way to pay and a quicker way to pay, and that was the start of Quizen. When you go to pay in a supermarket, you enter your four last digits in your phone number, and then you hold your hand above the sensor, and then the transaction takes less than 5 seconds. So it's a very quick payment solution. I think it's really good. It's easy when I don't have my wallet with me. I can use my hand, so it's really fast and easy. The name pattern in your palm is unique for each individual person, and the four last digits in your phone number is because people want to know that just like look. 지금 이게 Digits in your phone number is 이게요. because people want to know that just. 정맥 구조로 하는 겁니다. 정맥 구조로. Então aqui olha toda a forma anatômica da sua mão. At the moment, we're active at about 15 places. 또 하나 보겠습니다. Então vamos ver mais uma. 자, 여기도 한국인데요. Então aqui é na Coreia. 현금이나 카드 없이도 생체 인식만으로 물건을 살 수 있습니다. 현금을 인증 수단으로 쓰는 엄지나 장. 국내 최초로 문을 이 한국의 슈퍼마켓입니다. Aqui é o supermercado na Coreia. 한 여자가 손바닥을 찍고 들어가죠. A mulher ela coloca a mão e então pode ter acesso ao 물건을 supermercado. 고릅니다. Escolhe as coisas que quer comprar. 여기요. 점원도 없어요. Aqui não tem nem funcionário. 아무도 없어요. Não tem ninguém olhando. 그냥 딱 하면 알아서 물건 값이 딱 계산이 됩니다. 여기 Você 통과하면서. coloca a mercadoria, ele já sabe o que você está comprando. 그리고 손바닥만 갖다 대는 E 거예요. ele pede, coloque a mão. 손바닥만 딱 갖다 대는 É só 거예요. colocar a mão direita ali. 그러면 이 손바닥 정맥에서 신원 확인돼서 돈이 그대로 쫙 Então, 빠져나가요. todo o sistema vascular é analisado, eles sabem quem é você e compra a mercadoria. 손바닥만 대면 끝입니다. 그
딱 결제 끝났어요. Então acabou, comprou. 자동 통보됩니다. 지갑 놓고 다니고 핸드폰 놓고 다니고 이러는데 여러분 브라질에도 머지않아 시작이 될 겁니다. Então não falta muito tempo no Brasil ser implementado uma coisa dessas. 지금 준비가 다 됐죠? Então está tudo preparado. 지금 보세요. Então olhem bem. 지금 여러분 여기 이 표 받는 시대가 지금 표 받는 준비가 다 된 거예요. Quer dizer que está totalmente preparado o momento para você receber o sinal. 표 받는 일은 이 7년 환란 때에 있을 일입니다. Então, o receber o sinal é dentro dos 7 anos de tribulação. 자, 표 받는 건 7년 환란 때 될 일인데 우리 시대에 벌써 준비가 다 된 거예요. Então, o sinal é para receber nos 7 anos de tribulação, mas já está preparado já no nosso tempo. 그러면 예수님 오실 때가 너무나 가까운 겁니다, 지금. Então, quando o Senhor estiver para retornar, já está muito próximo. 여러분 우리가 지금 정신 차려야 될 때예요. Então, é o momento que nós precisamos acordar a mente. 여러분 이 요한계시록은 1900년 전 성경입니다. Apocalipse foi escrito há 1900 anos atrás. 그게 지금 우리 시대의 사실로 입증이 되고 있어요. Isso é verificado, comprovado que é verdade no nosso tempo. 여러분 머지않아 세계 왕이 등장할 거예요. Então, não falta muito tempo para surgir um governante no mundo. 지금 세계가 점점 하나가 되고 있다는 거 아시죠? Vocês sabem, em cada momento o mundo ele vai se globalizando. 지금 성경대로 되고 있습니다. Vai acontecendo conforme a Bíblia. 여기까지 성경이 사실이라는 걸 좀 말씀을 드렸습니다. Então, até aqui eu preguei o que a Bíblia é verdadeira. 지금부터는 이제 아주 중요한 걸 말씀드리려고 그래요. Então, de agora em diante eu vou pregar alguma coisa muito importante. 여기 자, 우리 성경을 한번 좀 보겠습니다. Vamos procurar aqui na Bíblia. 시편 51장입니다. Então, 시편 51장 Salmos 51. 잠깐 체조하겠습니다. Então vamos fazer exercício físico, um pouquinho de alongamento, quer dizer. 자, 어제처럼 손바닥이 밖으로 가게. Como ontem, as palmas para 자, fora. 먼저 왼쪽. Então agora primeiro para a esquerda, 1, 2, 3, 4, 5. 다시 오른쪽. depois para a direita, 1, 2, 3, 4, 5. Cima. para cima, 1, 2, 3, 4, 5. 자, atrás. lá atrás. Atrás. 4, 5. 지금부터는 아주 중요합니다. Tá, de agora em diante é muito importante. 자, 여기 시편 51장입니다. Então, Salmos 51, 시편 51장 Salmos 51, 5절 versículo 5. versículo 5. 자, 성경이 사실이죠? A Bíblia é verdadeira, não é? 성경 사실이죠? A Bíblia é verdadeira? 하나님 계시죠? O Senhor Deus, ele existe? 그러면 하나님 내가 언젠가는 하나님을 만나야 되잖아요. Algum momento eu preciso me encontrar com Deus. 1년 뒤에 만날 수도 있습니다. Daqui a um ano pode ser que eu me encontre com Ele. 10년 뒤에 만날 수도 있어요. Daqui a 10 anos eu posso me encontrar com Ele. 예수님이 갑자기 오시면 우리는 그때 바로 만나야 됩니다. De repente, se o Senhor Jesus vier, nós temos que encontrar com Ele. 내가 정말 구원 받았냐 그거예요. Será que eu realmente recebi a 내가 salvação? 천국 갈 수 있냐? Será que eu posso ir para o reino de Deus? 예수님은 거듭나지 않으면 하나님 나라를 볼 수도 없다 그랬어요. O Senhor disse que se não nascer de novo, não tem como ver o reino de Deus. 여러분 거듭난다는 건 죄 사함 받는 거예요. Nascer de novo significa você receber o perdão dos pecados. 여러분 우리는 죄인입니다. Então nós somos pecadores. 여기 나는 죄인이죠. Então eu sou pecador. 내 안에 죄가 있습니다. Dentro de mim existe o pecado. 근데 다윗이 51장 5절에 뭐라고 했냐면 나는 태어날 때부터 죄인이다 그랬어요. 51:5, Davi ele disse: Eis que em iniquidade fui formado. 어머니도 죄인이었다라는 거예요. E ele fala que a mãe dele também era pecadora, porque em pecado me concebeu minha mãe. 그 얘기는 죄가 유전이 된다는 겁니다. Quer 죄가. dizer que o pecado é hereditário.
여러분 우리는 태어날 때부터 죄인이에요. Desde o momento que nascemos, somos pecadores. 죄를 지을 수 있는 기질을 다 가지고 태어납니다. Então, nós todos já nascemos com o instinto para pecar. 왜 그러냐? Então, por que será? 아담, 우리 최초의 인간 아담이 죄를 지었잖아요. O primeiro homem do mundo, Adão, ele pecou. 아담의 아들도 죄인, Então, o filho de Adão é pecador. 그 아들도 죄인. O filho do filho é pecador. 모든 사람은 죄인으로 태어나는 거예요. Toda descendência nasce como um pecador. 우리 안에 죄의 기질이 있습니다. Dentro de nós existe o instinto para pecar. 여러분 여기 잠깐 보시죠. Então, vamos ver aqui. 자, 여기 잠깐 보시죠. Então, olhem aqui. 우리 안에 죄가 있습니다. Então, aqui dentro de nós temos o pecado. 이거 무슨 뜻이죠? Né? Ele é 성실함. 우리 안에 마음 속에 이 죄가 있잖아요. Então, dentro de nós temos o pecado. 근데 이 마음 속의 죄를 우리는 숨겨요. Então, nós escondemos esse pecado. 신세리다지 않척 합니다. Então, você finge ser sincero. 그리고 모랄리다지 않 척해요. Então, você finge que tem moralidade, tem moral. 그리고 많은 공부를 합니다. Você estuda muito. 문화 활동을 하고 Você vive na cultura. 양심적인 척을 하고 Você finge que tem consciência. 그 종교를 가지고 생활합니다. Você vivencia com uma religião. 신앙생활도 열심히 하죠. Faz muito bem a vida de fé. 다른 사람 볼 때 좋아 보이는 것들을 많이 해요. Ao ver dos outros, realmente você faz muitas coisas boas. 근데 우리 속에는 죄가 있습니다. Mas dentro de nós tem algo chamado pecado. 하나님은 사람은 외모를 보지만 하나님은 중심을 보신다 그랬어요. Os homens, eles olham o exterior, o formato, mas o Senhor Deus, ele disse que olha o que está dentro do coração. 우리는 다른 사람의 겉모습을 봐요. Nós olhamos o formato de outra pessoa. 아, 저 사람 참 착하네. Ah, aquela pessoa é muito boa. 참 예의 바르네. Ah, uma pessoa educada. 아, 저 사람 참 신앙심이 깊네. Ah, aquela pessoa, ela é bem religiosa. 근데 하나님은 사람 속을 본다 그랬습니다. Mas o Senhor, ele disse que vê o que está dentro do homem. 우리 속에는 뭐가 있을까요? O que está dentro de nós? 여러분 마가복음 7장을 보겠습니다. Vamos ver a palavra de Marcos, capítulo 7. 마가복음 7장입니다. Marcos 7, 21절, 22절. versículo 21 e 22 eu irei ler. Porque do interior do homem, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. 예수님이 사람의 마음을 말씀하셨습니다. O Senhor, ele disse sobre o coração do homem. 사람 마음에서 악한 생각이 나온다. Dentro do coração do homem saem os maus pensamentos. 사람 마음 속에 음란한 게 있다는 거예요. Sai o adultério. 우리 마음 속에 음란한 게 있어요. Dentro de nós temos o adultério. 여러분 가끔 뉴스에서 아주 실망스러운 뉴스를 듣게 돼요. Tem momentos que nós, ao vermos as notícias, existem muitas notícias realmente decepcionantes. 사회적으로 아주 지위가 높고 존경받는 사람입니다. Realmente são pessoas que estão numa classe social bem elevada. 많은 사람들이 그 사람을 존경하고 좋아해요. Muitas pessoas os respeitam, os consideram como pessoas realmente excepcionais. 그런데 어느 날 그 사람이 성적인 죄를 지었다고 뉴스에 나오는 거예요. Mas aparece numa notícia no jornal que aquela pessoa ela pecou pecado de prostituição. 많은 실망을 하게 되죠. Então nós começamos a ter o quê? Uma grande decepção por essas 그 pessoas. 사람은 정말 훌륭한 사람인 줄 알았는데. Porque nós achávamos que eles eram pessoas realmente grandiosas. 여러분 모든 사람 마음 속에 음란한 게 있는 거예요. Dentro do coração do homem existe esse adultério. 태어날 때부터 가지고 태어납니다. Nascem com esse pecado sexual desde o início. 천국 갈 수 있겠어요? Será que pode entrar no céu? 여러분 이런 죄를 가지고 천국 갈 수 있겠어요? Será que com esse coração tem como ir para o céu? 여러분 이런 죄 가지고 천국 가면요 천국이 지옥 될 거예요. Então, se com esse coração você vai para o céu vai se tornar um inferno. 우리 마음 속에 도적질이 있습니다. Então, dentro do nosso coração existe o furto.
야, 이거 가지고 싶다. Nós queremos, eu quero roubar, eu quero levar 하나님은 isso. 마음을 보신다 그랬습니다. O Senhor ele diz que olha o coração. 그리고 우리 마음 속에 살인이 있어요. Dentro do nosso coração existe o homicídio. 성경에 형제를 미워하는 것은 살인하는 거라 그랬습니다. Então o Senhor ele diz na Bíblia que se você odia o seu irmão, isso é igual ao homicídio. 누군가를 미워하기만 해도 하나님은 살인으로 보시는 거예요. Só de você odiar alguém, o Senhor considera como homicídio. 그리고 얼마나 많은 낙태가 벌어집니까? Então realmente quantos acontecem tantos da avareza do homem. 낙태는 살인입니다. Então as pessoas elas chegam para fazer aborto e o que acontece com esse aborto? Realmente é tudo homicídio. 그리고 22절에 간음. E depois, se olharmos no versículo 21, ele fala sobre a prostituição. 22절에 이 간음은요. 결혼한 사람이 다른 남자와 다른 여자와 성적인 죄를 짓는 겁니다. Então o adultério, as prostituições são pessoas que estão casadas, mas elas vão e cometem pecados com outras pessoas que não são o seu parceiro. 얼마나 많은 간음죄가 우리 이 세상에서 지금 벌어지고 Então, 있어요. mas como realmente existem tantos pecados sexuais no mundo? 여러분 소돔과 고모라가 성적으로 타락한 도시였습니다. Então Sodoma e Gomorra eles foram realmente julgados pelo Senhor por causa dos seus pecados sexuais. 우리 둘째 날 배웠죠. 하나님이 불로 Nós 심판하셨어요. aprendemos no segundo dia que o Senhor Deus subjugou através do fogo, 유황불로 심판하셨습니다. através do enxofre. 이 실제로 간음죄를 짓지 않았어도 마음속으로만 그런 생각을 해도 하나님은 간음이라고 말씀하셔요. Então o Senhor Deus ele diz que mesmo que você não tenha praticado, se você tem no seu coração o desejo, você já pecou. 여기 잠깐 책갈피하고 마태복음 5장입니다. Deixem marcado aqui, vamos procurar Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 5. versículo 27, 28. (27, 28) 같이 읽겠습니다. Vamos ler todos juntos, versículo 27 e 28. 2. Ouvistes que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. 이건 예수님이 직접 말씀하신 겁니다. Isso foi o que o Senhor Jesus disse. 실제 간음하지 않았어도 여자 보고 음욕만 품어도 마음에 이미 간음했다 그랬어요. Só de você não ter praticado, mas você ter colocado essa cobiça no seu coração, você já pecou. 하나님은 마음을 보셔요. O Senhor, ele olha o coração. 우리는 하나님 앞에 간음죄 지었습니다. Então nós pecamos o pecado do adultério diante do Senhor Deus. 우리는 하나님 앞에 살인죄 지었어요. Nós cometemos o homicídio diante de Deus. 21절입니다. Então, versículo 21. 읽어주세요. Então, 21절. Eu irei ler. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. 여기 살인하면 심판받는다고 했습니다. Então aqui ele fala que se você matar, você será julgado. 22절을 같이 읽겠습니다. Versículo 22. Vamos ler todos juntos. 2. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra o seu irmão será réu de juízo, e qualquer que chamar a seu irmão de racas será réu do sinédrio, e qualquer que lhe chamar de louco será réu do fogo do inferno. 다른 사람을 미워하고 화내도 지옥 간다 그랬어요. Só de você odiar, você esbravejar contra o outro, você vai para o 여러분 inferno. 예수님이 지옥 불에 들어간다고 했습니다. O Senhor diz que vai entrar no fogo do inferno. 근데 어떤 사람은 지옥이 없다고 해요. Mas alguns dizem que não existe o inferno. 사랑의 하나님이 지옥을 만들었을 리 없다. Muitos dizem, o Deus do amor não tem como ele ter criado o inferno. 지옥이 없다. Não existe o inferno. 그건 완전히 거짓말이에요. Isso é uma mentira total. 성경 여러 곳에서 지옥을 말씀하십니다. Em diversos lugares da Bíblia fala sobre o inferno. 예수님이 직접 지옥에 대해서 여러 번 O 말씀하셨어요. próprio Senhor Jesus disse diversas vezes sobre o inferno. 여러분 지옥이 없다라는 건요 사탄의 거짓말입니다. Não ter inferno, isso é uma mentira do diabo. 지옥이 없으면 여러분 우리는 성경을 배울 필요도 없어요. Se não existe o inferno, não tem nenhum porquê de nós estarmos estudando a Bíblia. 지옥이 있습니다. Mas existe o inferno. 심판이 있어요. Existe o julgamento. 다시 마가복음 7장 Então, 돌아가겠습니다. vamos voltar para Marcos, capítulo 7, 22절 versículo 22. 예수님이 직접 하신 말씀입니다. Palavras que o Senhor Jesus propriamente disse. 간음과 탐욕과 욕심입니다. Então aqui ele fala em inveja, o engano de solução. 우리 마음속에 욕심이 있어요. Então dentro de nós temos a inveja 그리고 악독이 있습니다. e nós temos a dissolução. 그리고 속임, 거짓말하는 게 있어요. Nós temos o engano, 음탕한 게 있습니다. nós temos
as maldades dentro de nós, a 그리고 soberba. 흘기는 눈이 있어요. E nós temos a inveja, a cobiça. 그리고 회방이 있습니다. Nós também temos a loucura. 다른 사람에 대해서 막 비방하는 거예요. Nós, a blasfêmia, perdão, que nós falamos sobre os outros. 다른 사람 없는 곳에서 그 사람 안 좋게 얘기하는 Nós 거예요. falamos coisas más em relação aos outros. 그 사람에 대해서 막 비난하는 거예요. Nós julgamos, condenamos as outras pessoas. 그리고 교만한 거. Nós também temos a arrogância, a 돈이 soberba. 있다고 자기를 높이고, Então você se exalta porque você tem o dinheiro. 공부를 많이 했다고 자기를 높이고, Você se exalta por ter estudado 그리고 bastante. 자기보다 좀 못한 사람은 이렇게 낮게 봅니다. E você menospreza os outros que não parecem ser compatíveis com você. 우리 마음속에 이런 게 있다는 거예요. Quer dizer que existem essas coisas dentro de nós. 23절을 같이 Então, 읽겠습니다. versículo 23, vamos ler todos juntos. 2. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. 이 모든 악한 것이 다 속에서 나온다 그랬어요. Quer dizer que todos esses males procedem de dentro. 우리 마음속에 이런 게 있습니다. Dentro do nosso coração existe algo assim. 제 마음속에 이런 게 있어요. Dentro do meu coração existe isso. 모든 사람의 마음속에 이런 게 있습니다. No coração de todos tem isso. 우리가 천국 갈 수 있겠어요? Será que podemos ir para o céu? 이 죄가 살면서 계속 나오는 거예요. Enquanto eu vivo, cada momento vai manifestando um a um. 죄를 안 지으려고 해도 계속 나와요. Mesmo eu não querendo pecar, eu faço. Vou lá e pratico. 여러분, 다윗은 위대한 왕이고 하나님을 잘 섬기는 사람이었어요. Davi era um grande rei, era um homem que servia a 근데 Deus. 다윗이 남편 있는 여자를 범했죠. Mas Davi, ele possuiu uma mulher que era casada. 그 죄를 숨기기 위해서 그 남편을 E 죽였습니다. para esconder esse seu pecado, ele matou o marido daquela mulher. 다윗은요, 간음죄와 살인죄를 지었어요. Davi, ele pecou o homicídio e o adultério. 하나님, 내 마음속에 큰 죄가 있다는 걸 알았습니다. Então ele soube, ah, Senhor Deus, eu tenho um grande pecado. 다윗은 위대한 사람이었지만 자기가 죄인이라는 것을 철저하게 깨달았어요. Davi soube que ele era um grandioso homem, mas também soube que ele era um grande pecador. 여러분, 누가 구원받을 수 있습니까? Quem é que pode receber a salvação? 자기가 죄인이라는 걸 깨닫는 사람. Quem compreende que é pecador. 자기가 죄인인 걸 알아야 돼요. Tem que saber que é pecador. 여러분, 착해요? Vocês são bons? 여러분 하나님 앞에 당당합니까? Vocês são confiantes diante de Deus? 천국 갈 수 있어요? Vocês podem ir para o céu? 저는 천국 갈 수 있을 만큼 착합니다. 손 들어 보세요. Então levante a mão quem fala, eu sou tão bom que eu posso entrar no céu. 아무도 없어요. Não tem ninguém que consiga fazer isso. 여러분의 모든 지금까지 살면서 살아온 모든 것을 모든 사람 앞에 다 보여줄 수 있어요? Então tudo que vocês viveram, tudo que vocês já experimentaram, vocês podem mostrar para os outros? 여러분 머릿속 생각을 다 드러낼 수 있습니까? Será que vocês podem contar tudo o que vocês pensam para os outros? 여러분 마음속 생각을 다 드러낼 수 있어요? Vocês podem manifestar todo o coração de vocês para os outros? 우리 마음속에 다른 사람 미워하는 게 있어요. Dentro de nós tem o ódio contra o outro. 욕심이 있습니다. Nós temos a inveja. 욕심 없는 척하는데 욕심이 있어요. Você fala que não tem inveja, mas você tem. 그리고 거짓말하는 게 있어요. Então você também tem a mentira, 교만한 마음이 있습니다. o coração arrogante. 다른 사람 시기 질투하는 게 있어요. Então tem aquele conflito contra o outro. 음란한 마음이 있습니다. Você tem esse avareza. 여러분 이런 걸 가지고 있는데 우리가 천국 갈 수 있을까요? Então dentro de nós temos isso. Será que podemos ir para o céu? 하나님은 우리 마음을 보셔요. Então o Senhor, Ele olha o nosso coração. 사무엘상을 보겠습니다. Então vamos procurar 1 Samuel. 사무엘상 Então 1 Samuel, 16장 capítulo 16. 7절. 네, 사무엘상 16장 7절. Capítulo 16, versículo 7. 아이고 좀 크면 좋은데. Controle. 글씨가 좀 보이시나요? Consegue enxergar? 여기 7절을 같이 읽겠습니다. Então, versículo 7, vamos ler todos juntos. 1, 2. Porém, o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. 여기 사람은 외모를 보지만 나 여호와는
마음의 가운데 마음 중심을 본다 그랬어요. Aqui o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. 그럼 하나님이요 내 마음을 보시는 거예요. Então o 마음. Senhor ele está olhando para o meu coração. 내 마음에 뭐가 있는지 다 아십니다. Ele sabe o que está tudo dentro do meu coração. 우린 지옥 갈 수밖에 없는 죄인이에요. Nós todos somos pecadores que precisamos ir para o inferno. 여러분 그러니까 하나님 볼 때 의인이 없어요. Então, ao ver do Senhor Deus, não existe justos. 이 세상에는 착하게 사는 사람도 있습니다. Tem pessoas que vivem como pessoas boas neste mundo. 죄를 조금 짓고 사는 사람도 있어요. Tem pessoas que pecam muito pouco para viver no mundo. 착한 일을 많이 하는 사람도 Tem pessoas 있어요. que fazem muitas coisas boas. 그런데 하나님은 그걸 보시는 게 아니라니까요. Mas Deus não está olhando para isso. 마음을 보셔요. Deus olha para o coração. 똑같습니다. É tudo a mesma coisa. 착한 사람이나 악한 사람이나 그 마음은 똑같아요. Sejam pessoas ruins, pessoas boas, o coração é o mesmo. 똑같은 죄인입니다. Todos são o mesmo pecador. 여러분 망고나무에 망고가 하나 열렸습니다. Vamos ver, no pé de manga nós temos somente uma manga. 옆에 망고나무에는 망고가 10개 열렸어요. No pé de manga do lado tem 10 mangas já. 어떤 게 망고나무예요? Qual é o pé de manga de verdade? 둘 다. Ambos, os dois. 다 망고나무예요. Ambos são pé de manga. 여러분 죄를 조금 짓는 사람이 죄인일까요? 죄를 많이 짓는 사람이 죄인일까요? Será que você pecando pouco você é pecador ou você tem que pecar muito para ser pecador? 다 죄인이에요. Todos são pecadores. 지금 죄를 많이 짓고 감옥에 있는 사람도 죄인이죠. Aquelas pessoas que cometeram tantos pecados que estão no presídio, eles são pecadores. 죄를 많이 거의 짓지 않고 살아가는 사람들도 있습니다. Tem pessoas que não pecam quase nada e estão vivendo aqui no mundo. 목사님들이나 Os pastores, 뭐 신부님, seja padre, 그 교황청의 교황, até o papa. 교황 얼마나 거룩하겠어요? Papa, como ele deve ser uma pessoa santa, não é? 하지만 죄인이에요. Mas também é pecador. 그 마음 속에 죄가 가득합니다. Dentro está cheio do pecado. 구원받아야 천국 가요. É necessário receber a salvação. 하나님 볼 때 모든 사람은 죄인이에요. Ao ver do Senhor Deus, todos os homens são pecadores. 우리는 하나님 앞에 자기를 이렇게 소개해야 됩니다. Então nós precisamos apresentar ao Senhor Deus dessa maneira. 하나님 저는 죄인입니다. Senhor Deus, eu sou pecador. 하나님 저는 지옥 갈 죄인입니다. Senhor Deus, eu sou um pecador que merece ir ao inferno. 여러분 사람은요 구원받지 못하고 죽으면 지옥입니다. Então o homem, se ele não receber a salvação e morrer, ele vai para o inferno. 여러분 언제 구원받으셨어요? Quando é que vocês receberam a salvação? 그럼 언제 거듭나셨어요? Quando é que vocês nasceram de novo? 여러분 세계적인 복음을 전했던 많은 사람들이 구원받은 거듭난 분명한 날이 있어요. 경험이 있습니다. Então, diversas pessoas que pregaram o evangelho fortemente pelo mundo, pessoas grandiosas, elas têm uma data exata onde eles nasceram de novo. 영국의 스펄전 목사님 Tem o pastor Spurgeon da Inglaterra. 분명히 구원받은 경험이 있어요. Ele também tem uma experiência verdadeira que recebeu a salvação. 구원받은 날뿐만 아니라 시간과 분까지 정확히 얘기해요. Ele fala a data exata e a hora e os minutos quando ele recebeu a salvação. 미국의 D.L. 무디도 분명한 거듭난 경험을 이야기합니다. O pastor J.R. Moody dos Estados Unidos também, ele tem o tempo exato quando ele recebeu a salvação. 여러분 저는 1991년 1월 24일 날 거듭났습니다. Em 1991, 1991년 1월 24일. 14 de janeiro de 1991 eu recebi a salvação. 여러분 언제 거듭나셨어요? Então quando é que vocês nasceram de novo? 거듭나지 아니하면 하나님 나라를 볼 수 없느니라 그랬습니다. Então se não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. 언제 여러분 죄 사함 받았습니까? Quando é que vocês receberam perdão dos pecados? 세례 받을 때 거듭났어요? Vocês por receberem o batismo, 성경에 그런 말씀 없습니다. vocês foram perdoados os seus pecados? Não existe isso na Bíblia. 교회 다니고 있으니까 거듭난 거예요? Por você frequentar a igreja você nasceu de novo? 성경에 그런 말씀 Não 없어요. existe isso na Bíblia. 내가 교회 다니니까 만세전에 택했겠지요. Então você fala, já que eu frequento a igreja, o Senhor Deus já me escolheu para ir para o céu. 성경에 그런 말씀 Não 없어요. existe isso na Bíblia. 거듭나야 돼요. Você precisa nascer de novo. 여러분 예수님 당시에 열심히 하나님을 믿는 사람들이 있었어요. Então no tempo do Senhor Jesus haviam muitas pessoas que acreditavam fervorosamente no Senhor. 예수님이 그 바리새인들을 마귀 자식이라 그랬습니다. Mas o Senhor Jesus apontando para aqueles fariseus disse o quê? Raça de víbora. 여러분 우리는 이 죄 문제를 아주 심각하게 생각해야 돼요. Então nós realmente precisamos pensar de forma séria sobre esse pecado. 여러분 우리는 심판이 기다리고 있습니다. Nos resta somente o julgamento do Senhor Deus. 히브리서 9장 Hebreus capítulo 9. 히브리서
9장 Hebreus capítulo 9, 27절입니다. versículo 27. 여기 27절을 같이 한번 읽겠습니다. Então, versículo 27, vamos ler todos juntos. 2. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. 죽음 다음에 심판이 있다고 말씀하시죠. Aqui ele fala, após a morte tem o juízo. 한 번 죽는 건 사람에게 정해 놓으셨다. Já está determinado, está ordenado aos homens morrerem uma 그 vez. 위에는 심판이 있다. E depois disso, o juízo. 그 심판받는 모습을 예수님의 제자 요한에게 보여줬습니다. O Senhor Deus mostrou como funcionaria o julgamento do Senhor para o apóstolo João. 요한은 요한계시록 20장에 그걸 기록했습니다. E João, ele escreveu em Apocalipse capítulo 20 sobre isso. 요한계시록 20장. Apocalipse capítulo 20. 요한계시록 20장입니다. Apocalipse capítulo 20. 아닙니다. 더 내려가야 돼. 요한계시록 20장 11절부터 A 보겠습니다. partir do versículo 11. 여기 11절부터 한번 읽어주세요. Do versículo 11 eu irei ler. E viu um grande trono branco e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriam-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia. E a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. 여기 사람이 하나님 앞에서 심판받는 장면이 기록되어 있습니다. Então aqui tem o formato das pessoas recebendo o julgamento do Senhor Deus. 거기 12절에 보면 자기 행위를 따라 책들에 기록된 대로 심판을 받는다 그랬습니다. Então aqui no versículo 12 ele fala que todos foram julgados conforme o que estava escrito no livro. 자기가 지은 모든 죄를 하나님 앞에 심판을 받는 거예요. Todos os seus pecados que eles cometeram foram julgados diante de Deus. 사람이 지은 모든 죄가 하나님 앞에 기록이 됩니다. Todo pecado que o homem comete é registrado no livro de Deus. 손으로 지은 죄, Os pecados que comete com as 발로 mãos, 지은 죄, que eu cometi com meus pés, 생각으로 지은 죄, com os meus 마음으로 pensamentos, 지은 que eu 죄, cometi com o meu 다 coração. 기록이 됩니다. Tudo é registrado. 그 죄 지은 대로 심판받아요. Do jeito que está registrado, do jeito que eu pequei, eu sou julgado. 13절은 죽은 사람도 다시 살려내서 영혼과 육체를 재결합시켜서 심판하십니다. No versículo 13 ele fala que aqueles que estavam mortos, o Senhor os trazem de volta, os colocam de volta na sua frente com a sua alma e os julga novamente. 하나님이 다시 심판 때 다 살려내는 Quer 거예요. dizer que o Senhor Deus ele vai buscar trazer todos de volta quando for 그래서 julgar. 심판에서 14절에 지옥 불못에 던져 E 넣습니다. no versículo 14 o Senhor jogará todos eles no lago de fogo. 15절에 생명책에 기록되지 못한 자는 지옥불에 던져진다 그랬습니다. Aqui no versículo 15 ele fala que aqueles que não foram achados o nome escrito no livro da vida serão lançados no lago de fogo. 자, 이거를 한번 보시죠. Então olhem aqui. 여기 많은 사람들이 하나님 앞에 있습니다. Aqui muitas pessoas estão diante do Senhor Deus. 여기 이 사람도 이제 심판대 앞에 서는 거예요. Esse homem está diante do juízo. 생명책입니다. Aqui é o livro da vida. 생명책에 그 사람의 이름이 없어요. Mas o nome dele não está escrito. 모든 죄를 하나님이 보여주실 O 겁니다. Senhor vai mostrar todos os pecados dele. 천사들이 이 사람을 끌고 지옥으로 던집니다. E os anjos o levarão para jogar sobre o lago de fogo.
进去出不来，想 지옥이 있습니다. Então realmente existe o inferno. 여기 21장 8절 읽어주시죠. Então, capítulo 21, versículo 8, eu irei ler. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. 여기 지옥 가는 죄들이 나와 있습니다. Aqui aparecem todos os pecados que levam ao inferno. 여기 두려워하는 자가 지옥 갑니다. Então, aqui os tímidos, eles vão para o inferno. 두려워하는 자는요, 하나님을 믿는 사람입니다. Aqui os tímidos são pessoas que creem no Senhor Deus. 여러분, 하나님도 안 믿고 성경도 안 믿는 사람은요, 두려워하지도 않아요. Pessoas que realmente não acreditam no Senhor Deus, não acreditam nem na Bíblia, não têm o que ter medo. 전혀 두려워하지 않아요. Eles não têm medo de nada. 아, 뭐 지옥 있으면 가지 뭐. Porque ele fala, se existe o inferno, eu vou para o inferno. 아니, 지옥이 어디 있어? Ah, onde que existe o inferno? 에이, 성경 뭐 사람이 쓴 거지 뭐. Ah, 이거. isso aqui foi uma mitologia que o homem criou. 하나님 있으면 지금 나와 보세요. Se Deus existe, apareça aqui. 내가 10가지 셀 테니까 하나님 Vou 나오세요. contar até 10 para Deus aparecer aqui. 응도 스트레스 데스 하나님 없잖아. Ah, Deus não existe. 그런 사람이 있어요. Tem pessoas que são assim. 제가 어렸을 때 제 친구를 전도했습니다. Então, eu, quando era pequeno, eu evangelizei para o meu amigo. 중학생 때. Quando eu estava no ensino fundamental, 야, 하나님 말씀 배우자. eu falei, vamos aprender a palavra de Deus. 근데 그 친구가 그랬습니다. Mas aquele amigo, ele me disse. 야, 하나님 진짜 있어? Ele falou, ah, Deus existe mesmo? 있어. Eu falei, existe. 하나님 계셔. Eu falei, Deus existe. 그러면 내가 10가지 셀 테니까 하나님 나오시라 그래. Ele disse, ah, então manda Deus aparecer aqui que eu vou contar até 10. 도이스 트레스 4 데스. 하나님 없잖아. Ah, Deus não existe. 하나님을 희롱하는. Então ele está zombando de Deus. 하나님이 끝까지 참아 주시는 겁니다. Até o fim o Senhor Deus está tendo paciência. 그 사람이 죽을 때까지 하나님이 끝까지 참아 주시고 Até a morte sobrevir para aquele homem o Senhor Deus tem paciência. 죽어서 하나님 앞에 서면 심판하십니다. Mas quando morrer será julgado por Deus. 두려워한다는 건요, 하나님도 믿고 성경도 믿는 거예요. Ser tímido quer dizer que você tem medo, você está acreditando no Senhor Deus, acredita na 성경이 Bíblia. 하나님의 말씀이라는 것도 다 믿는 Quer 거예요. dizer que você crê que a Bíblia é a palavra de Deus, 근데 거듭난 적이 없어요. mas você nunca nasceu de novo. 여전히 나는 하나님 앞에 죄인이에요. Continuamente você é pecador diante de Deus. 교회 나가서 예배 볼 때는 천국 갈 것 같고, Quando você vem para a igreja, está no culto, você acha que vai para o céu? 사실 세상에서 죄 짓고 살고 나쁜 짓 하면 내가 천국 못 가지 지옥 갈 것 같고, Mas volta no mundo, continua pecando, então ele pensa, ah, eu não consigo mais ir para o céu. 그 사람 지옥 갑니다. Essa pessoa vai para o inferno. 거듭난 경험이 없는 거예요. Quer dizer que não tem uma experiência de ter nascido de novo. 믿지 않는 자 당연히 지옥 가겠죠. Então uma pessoa que não crê, ele vai para o inferno. 흉악한 자 지옥 갑니다. Aqui os abomináveis vão para o inferno. 우리 마음속에 흉악한 게 있죠. Nós, dentro de nós temos as 다른 abominações. 사람을 미워하고 끔찍한 생각을 하고 흉악한 마음이 있습니다. Coração de ódio, pensamentos malignos de praticar algo contra o outro. 살인자, Então o homicídio. 미워하는 게 살인입니다. Então você odiar é homicídio. 행음자, Então os fornicadores. 마음속으로 음란한 생각도 행음이에요. Então tudo que é fornicador é porque você pensa coisas malignas dentro de 그리고 si. 술객들, 우상 숭배자들. Então todos os feiticeiros, idólatras. 여러분 그 예수님 상을 만들어 놓고 그 앞에 막 기도하는 거 있잖아요. Então sabem aqueles Usanguinidade. santos que você cria, aqueles bonecos que você coloca os santos ou Jesus e você está orando na frente deles? Isso é idolatria. 그 사도들 상 앞에서 기도하는 거 우상 숭배예요. Aqueles santinhos que vocês preparam ou que você tem aquela estatura e você orar naquela frente, 하나님은 isso é idolatria. 어떤 것도 만들지 말라 O Senhor 그랬어요. Deus, ele disse para não fazer nenhuma imagem dele. 어떤 형상으로도 만들지 말라 Ele 그랬습니다. falou para não fazer nenhuma imagem sobre dele. 우상 숭배예요. Então isso é idolatria. 그리고 모든 거짓말하는 자 지옥 갑니다. Então todos aqueles que mentem, os mentirosos. 한 번이라도 거짓말하면 지옥 가죠. Então só de você mentir uma vez você vai para o 거기 inferno. 불과 유황으로 타는 못에 참여한다고 그랬습니다. Ele fala que a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. 둘째 사망이다. O que é a segunda morte. 첫 번째 사망은 육체가 죽는 거예요. A primeira morte é a morte dessa carne. 그리고 심판받고 지옥 가는 게 둘째 사망입니다. A segunda morte é eu ser julgado e ir para o inferno. 여러분, 지옥이 있습니다. Então existe o inferno. 예수님이 지옥에 대해서 말씀하셨어요. O Senhor Deus, ele disse sobre o inferno. 마가복음 14장을 마지막으로 보겠습니다. Então vamos em Marcos, capítulo 마가복음 9장 Marcos capítulo 9. 마가복음 9장 43절. Marcos capítulo 9, versículo 43. 마가복음 9장입니다. Marcos capítulo 9,
43절. Então, versículo 43. 이렇게 한번 읽어주세요. Eu irei ler. E se a tua mão te escandalizar, corta. Melhor é para ti entrares na vida aleijado do que tendo duas mãos e ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. 여기 차라리 한 손을 잘라버리고서라도 지옥 가지 말아야 된다고 Então aqui 말씀하십니다. ele fala, é melhor você cortar a mão do que você ir para o inferno. 여러분 지옥이 얼마나 고통스러운 곳이면 이렇게 Então 말씀하시겠어요? como o inferno é um lugar de tanto sofrimento que o Senhor Deus está 지옥이 dizendo isso. 없다면 예수님이 이렇게 말씀하실 리가 Se 없어요. realmente não existisse o inferno, não tem um porquê do Senhor Jesus falar uma coisa dessas. 그런데 손 자른다고 뭐 천국 갈 수 있겠어요? Mas será que por eu cortar as minhas mãos eu posso ir para o céu? 우리는 손으로 많은 죄를 짓습니다. Nós cometemos diversos pecados com essas mãos. 45절에 발로 죄를 짓는다면 발을 하나 잘라버리라고 Versículo 말씀하시죠. 45 fala que se você peca com os seus pés, corte o seu pé. 그렇게 해서라도 지옥 가지 말아야 된다는 거예요. Que está dizendo que até a chegar nesse ponto você não pode ir para o inferno. 지옥이 그렇게 고통스러운 Porque o 곳입니다. inferno é um lugar de grande sofrimento. 여러분 어떤 분은요 발이 하나 잘리고서 구원받은 분이 있어요. Tem pessoas que ao cortarem o seu pé, eles receberam salvação. 제가 한국에서 그 사람을 만났어요. Eu encontrei com um irmão lá na igreja. 그분은 하나님을 전혀 안 믿는 사람이었습니다. Ele não acreditava de forma alguma no Senhor Deus. 아무리 가족이 전도를 했지만 하나님을 미워하고 배척했어요. Mesmo a família evangelizando para ele, ele rejeitava, ele não aceitava. 어느 날 그 사람이 공사장에서 일을 하다가 2만 볼트 전기에 감전이 된 거예요. E ele estava trabalhando numa construção, mas ele recebeu um choque de 200.000 volts. 사람들이 그 사람 죽은 줄 알았습니다. Todo mundo achou que ele morreu. 병원으로 데려갔어요. Levaram ele para o hospital. 이 병원에서 이 사람을 살리기 위해서 다리 하나를 잘랐습니다. Então, para ele sobreviver, amputaram o membro dele. 이 사람이 깨어나 보니까 다리 하나가 없는 거예요. Quando ele acordou, ele estava sem uma perna. 이 사람이 죽으려고 그랬습니다. Então, ele queria se matar. 이렇게 사느니 차라리 죽는 게 Ele 낫지. falou, é melhor eu morrer do que continuar vivendo assim. 크게 낙심을 했어요. Então, ele ficou em grande desespero. 근데 가족이 다시 와서 전도했습니다. Mas a família novamente veio para evangelizar. 말씀 듣자. Falou, vamos ouvir a 하나님 palavra. 말씀을 들어보자. Vamos ouvir a palavra de Deus. 그 사람이요 하나님 말씀을 들었습니다. Aquele irmão, ele ouviu a palavra do Senhor Deus. 그리고 이 말씀을 배운 거예요. E ele aprendeu esta palavra. 다리 하나를 잘라버리고서라도 천국 가면 된다. Ele fala, corta-o, melhor é para te entrares coxo na vida do 이 사람이 que... 말씀 듣고 구원받은 거예요. Então, ele ouvindo o evangelho, ele recebeu a salvação. 그 열심히 지금 신앙생활하고 있습니다. Então, ele agora está vivendo fortemente a vida de fé. 다리를 가짜 다리를 지금 만들어서 같이 다니면서 열심히 Ele 신앙생활해요. com a prótese, ele todos os dias vai para viver a 그 vida de fé. 어떤 사람보다도 열심히 봉사하고 신앙생활합니다. Ele é uma pessoa mais esforçada, que faz um trabalho voluntário mais do que qualquer outra pessoa normal. 나는 행복합니다. Então, mas ele fala, eu estou feliz. 다리 하나는 없지만 난 천국 가거든요. Eu não tenho uma perna, mas eu vou para o céu. 천국 가면 하나님이 내 다리를 다시 고쳐주실 겁니다. Eu, quando for para o céu, o Senhor Deus vai restaurar esse meu corpo. 그분이 그렇게 간증해요. Ele testemunha dessa maneira. 47절에 예수님이 말씀하십니다. Versículo 47, o Senhor ele fala: 눈으로 죄지면 차라리 눈 하나를 빼버리라. E se teu olho te escandalizar, lança-o fora. 한 눈만으로도 하나님 나라 들어간 것이 두 눈 가지고 지옥 가는 것보다 낫다. Ele fala: melhor é para te entrares no reino de Deus com um só olho do que tendo dois seres lançados no fogo do 지옥은 inferno. 구더기도 죽지 않고 불도 꺼지지 않는다. O inferno é um lugar onde o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. 지옥에는 구더기가 있고 꺼지지 않는 불이 있는 거예요. Aqui no inferno nós temos o verme que nunca morre e o fogo que não se apaga. 49절에 사람마다 그 지옥불에서 고통받습니다. No versículo 49, todo homem que estiver no inferno, eles receberá toda essa dor, como se fosse salgado no fogo. 지옥불 심판이 있는 겁니다. Então existe o julgamento através do fogo. 여러분 이건 제 얘기가 아니라 하나님 말씀입니다. Então isso não é algo que eu estou contando para vocês, não é minha história, é a palavra de Deus. 여러분 어떻게 하시겠습니까? O que vocês farão? 우리는 하나님 앞에 회개해야 됩니다. Então nós precisamos nos arrepender diante de Deus. 철저히 돌이켜야 돼요. Nós precisamos retornar. 하나님은 자기 죄에서 돌이키는 사람을 구원해 주신다 Então 그랬어요. Deus ele disse que ele realmente permitiria a salvação para todos aqueles que eles retornarem ao Senhor. 여러분 생각을 바꾸셔야 됩니다. Então vocês agora precisam trocar esse pensamento. 나는 어렸을 때부터 교회 다녔으니까 천국 가겠지. Você ter o pensamento, desde criança eu frequentei a igreja, eu vou para o céu. 하나님이 나를 아시겠지. Deus deve me conhecer. 하나님이 나를 택하셨겠지. Deus deve ter me escolhido.
여러분 거듭나셔야 돼요. Vocês precisam nascer de novo. 그런데 하나님 앞에 자기 죄를 회개하는 사람을 하나님은 구원해 주신다 그랬습니다. Quem se arrepende dos seus pecados diante do Senhor Deus, ele permite o nascer de novo. 내가 하나님 앞에 얼마나 큰 죄인인지를 생각하셔요. Nós precisamos pensar realmente quão grande pecador eu sou diante de Deus. 나에게 깨끗한 게 하나도 없습니다. Dentro de mim não existe nada puro. 여러분 성경에서 사람을 이 죄인을 벌레요 구더기라고 말씀하십니다. Então a Bíblia fala que o homem é o verme, o filho do vermezinho. 하나님 보실 때 벌레입니다. 벌레 우리는. Então nós somos o verme ao ver do Senhor Deus. 우리가 하나님 앞에 천국 갈 만큼 깨끗한 게 어디 있어요? O que tem de puro, limpo para nós entrarmos no céu? 우리는 하나님 앞에 여러분 지옥 갈 죄인이에요. Diante de Deus, nós todos somos pecadores que precisamos ir para o inferno. 여러분 솔직하게 한번 속으로 대답해 보세요. Então tentem responder verdadeiramente dentro de vocês, sinceramente. 내가 선한 사람입니까? Será que eu sou uma boa pessoa? 자기 자신에게 한번 물어보세요. 자기가 선한 사람인지. Perguntem para si mesmo, eu sou uma boa pessoa? 내 안에 조금이라도 의로운 게 있어요? Dentro de mim existe alguma coisa justa? 여러분 마음을 하나님이 다 들여다보셔도 여러분 당당할 수 있습니까? Deus olhando todo, vasculhando todo o coração de vocês, vocês ainda são confiantes em Deus? 우린 100% 지옥입니다. Nós somos 100% inferno. 지옥이에요. É inferno. 여러분 예레미야 성경에 이런 말씀이 있어요. Eu tenho uma palavra assim em Jeremias. 만물 이 세상 모든 것보다 가장 더럽고 부패한 것은 사람의 마음이다. Ele diz que o mais enganoso e perverso do que todas as coisas é o coração do homem. 하나님 보실 때 가장 이 세상에서 더러운 게 뭘까요? Qual é a coisa mais suja deste mundo ao ver do Senhor Deus? 똥일까요? Será que é o cocô, as fezes? 막 사람 토해 놓은 걸까? 토해 Será 놓은 que será o vômito daquela pessoa? 바퀴벌레? A barata? 바퀴벌레 생각만 해도 끔찍해요. Então a gente fica até trêmulo em pensar em barata, não é? 여러분 바퀴벌레가 한 100마리 모여 있는 거 보셨어요? Vocês já viram por volta de 100 baratas reunidas em um lugar? 저 교회에서 봤어요. Eu vi bem aqui no bueiro, 지금 다 죽었습니다. mas todas morreram. 그 바퀴벌레 제가 그때 한 번 말씀드린 교회 하수구를 제가 열었어요. Então eu contei para vocês, eu abri o bueiro e olhei lá ali dentro. 바퀴벌레 100마리가 저를 쳐다보고 있었어요. Então realmente centenas de baratas ao mesmo tempo olharam para mim. 한국에서 바퀴벌레 약을 가져왔거든요. E lá da Coreia trouxeram um veneno de barata. 그걸 그 안에다 쫙 뿌렸습니다. Eu joguei ali dentro. 근데요, 정말 2시간이 지나니까 교회당 바깥으로 바퀴벌레 수백 마리가 나와서 다 죽은 거예요. Foi tão incrível que dentro de 2 horas todas as baratas tinham saído do bueiro e estavam todas mortas aqui pela igreja aqui fora. 지금 바퀴벌레가 교회당에 별로 안 보여요. Agora já não tem praticamente quase nenhuma barata na igreja. 1년에 한 번씩 그 약을 뿌려야 되겠어요. Eu preciso jogar pelo menos uma vez ao ano. 여러분 제가 그걸 esse 보고요, 내 마음을 깨달았습니다. 내 마음을. Ao ver isso eu consegui compreender no meu coração. 그걸 제가 열기 전에 그 위는 깨끗했거든요. Antes de eu abrir aquele bueiro, ali em cima parece que está tudo limpo. 정말 깨끗했어요. Tá tudo limpo ali. 그 깨끗하게 콘크리트로 칠해져 있고 그 페인트 칠도 돼 있습니다. Está tudo limpo, tem um concreto e tem ali todo pintado. 아주 깨끗해요. Tá muito bonito ali. 심지어는 거기에 사탕이 떨어져도 얼른 주워 먹을 수 있을 정도로. Ali está tão limpo que você derruba a balinha, você pega e coloca na sua boca. 근데 그 속 안에는 너무나 더러웠어요. Mas ali dentro está muito, muito sujo. 제가 그걸 보고 내 마음이구나. Ao ver isso eu percebi, esse é o meu coração. 이게 바로 나구나 나. Esse sou eu. 저도 겉으로는 깨끗한 척합니다. Então por fora eu também quero me mostrar como se fosse boa pessoa. 다른 사람 앞에서 저를 포장하죠. Na frente dos outros nós realmente começamos a nos embrulhar. 마음속에 있는 걸 다 말하지 Nós não 않습니다. falamos tudo que temos dentro do nosso 내가 coração. 이렇게 행동하면 다른 사람들이 나를 어떻게 볼까? Você começa a pensar, será que se eu fizer isso ou falar isso, como é que o outro vai pensar de mim? 나를 꾸미는 거예요. Então você enfeita a si mesmo. 내 속에는 다른 사람에게 보여주기 싫은 온갖 더러운 것들이 다 있어요. Dentro de mim existem diversas coisas imundas que eu não quero mostrar para os outros. 저는 죄인입니다. Eu sou pecador. 여러분 우리는 하나님 앞에 얼마나 큰 죄인인지를
알아야 돼요. Então nós precisamos perceber diante do Senhor Deus como nós somos grandes pecadores. 그리고 하나님 앞에 고백해야 E 됩니다. nós precisamos realmente confessar diante de 하나님, Deus. 저는 죄인입니다. Ah, Senhor Deus, eu sou pecador. 저는 지옥 갈 죄인입니다. Senhor Deus, eu sou um pecador que vai para o inferno. 제 안에는 깨끗하고 의로운 것이 하나도 없습니다. Dentro de mim não existe nada santo, não existe nada puro. 하나님, 저를 불쌍히 여겨 주시옵소서. Senhor Deus, tenha misericórdia de mim. 하나님, 저를 불쌍히 여겨 주시옵소서. Senhor Deus, tenha misericórdia de mim. 그 사람을 구원해 주셔요. Então o Senhor Deus vai salvar essa pessoa. 두 사람이 하나님께 기도했습니다. Dois homens oraram para o Senhor Deus. 한 명은 바리새인이고 한 명은 세리. Um era fariseu, o outro era publicano. 바리새인은 하나님, 저는 의롭습니다. O fariseu disse: Senhor Deus, eu sou justo. 저는 어렸을 때부터 교회 다녔습니다. Desde criança eu frequentei a igreja. 저는 11조도 합니다. Eu dou o dízimo. 저는 일주일에 2번씩 금식기도 합니다. 2 vezes ao dia eu jejuo. 하나님, 저는 저 더러운 세리처럼 죄 짓고 살지 않습니다. Deus, eu não vivo pecando igual aquele homem sujo, publicano 하나님, que está ali. 저를 받아주시옵소서. Deus, aceite a mim. 근데 세리는 하나님을 하늘을 쳐다보지도 못해요. O publicano não consegue nem olhar para o céu. 고개를 푹 숙였습니다. Ele abaixando a sua cabeça, 그러면서 가슴을 치면서 ele bate em seu peito 한마디 했습니다. e ele falou uma coisa: 하나님, 저는 죄인입니다. Senhor Deus, eu sou pecador. 하나님, 저를 불쌍히 여겨 Senhor Deus, 주시옵소서. tenha misericórdia de mim. 바리새인은 하나님이 그 기도를 들어주시 않아요. 이 세리의 기도를 들어주셨어요. O Senhor Deus não ouviu a oração do fariseu, mas o Senhor Deus ouviu a oração do publicano. 겸손하게 하나님의 은혜를 구하는 사람을 구원해 주셔요. O Senhor Deus, ele salva aqueles que humildemente buscam a graça de Deus. 여러분, 내일 복음을 말씀드리려고 합니다. Então, amanhã eu quero pregar sobre a palavra da salvação. 하나님이 우리 죄를 어떻게 처리하셨는지 배웁니다. Então vamos aprender como é que o Senhor Deus ele resolveu todos os nossos problemas. 내일과 모레는 가장 중요한 말씀. Amanhã e depois de amanhã são os tempos mais importantes. 마귀가 방해할 거예요. O diabo com certeza vai atrapalhar. 가지 마. Fala, não vai não. 야, 너 교회 다니잖아. Você frequenta a igreja. 안 가도 Não 돼. precisa ir. 하나님이 너를 사랑하셔. Ah, Deus já te ama já. 너를 택하셨어. Deus já te escolheu. 여러분, 그 마귀 말에 속지 마세요. Não podem ser enganados por essa 하나님 palavra. 말씀을 듣는 자는 살아나리라 O 그랬습니다. Senhor Deus disse que realmente ele vivifica aquele que ouve a palavra. 내일 갑자기요 친구가 찾아올 수도 있어요. Pode ser que amanhã um amigo venha 내일 procurar você 갑자기 em 몸이 casa. 아플 수도 있어요. Amanhã pode ser que você adoeça. 중요한 약속이 생길 수도 De 있습니다. repente surge um compromisso muito importante. 그럼 그거 다 포기하셔야 돼요. Mas tudo isso você precisa desistir. 나는 하나님 말씀을 들어야 돼. Porque eu preciso ouvir a palavra do Senhor Deus. 시험할 수도 있어요. 시험. E isso pode ser uma tentação. 하나님은요 정말 구원받기를 원하는 사람을 구원해 주셔요. O Senhor Deus, ele salva aquele que verdadeiramente deseja ser salvo. 간절히 구원을 소망하는 사람을 구원하십니다. Aquele que espera, tem a esperança na salvação do Senhor Deus, o Senhor Deus pode salvá-lo. 내일 꼭 이 자리에서 다시 만나면 좋겠습니다. Então eu espero amanhã encontrá-los novamente aqui. 기도하겠습니다. Então vamos orar. 하나님 감사합니다. Senhor Deus, Pai, nós agradecemos. 하나님 앞에 우리가 얼마나 큰 죄인인지를 배웠습니다. Hoje aprendemos quão grandes sujos, pecadores nós somos diante de Deus. 우리 안에 선한 게 없습니다. Senhor Deus, não existe nada bom dentro de nós. 우리의 마음 가운데 의로운 것이 없습니다. Senhor, dentro de nós não existe nada justo. 죄인으로 태어나서 지금까지 죄를 짓고 살았습니다. Nascemos como pecadores e até hoje vivemos. 하나님 저희를 불쌍히 여겨 주시옵소서. Senhor, tenha misericórdia de nós. 고개 숙여 기도하는 모든 분들 하나님 은혜를 베풀어 주시옵소서. Senhor Deus, permita a sua graça para todos os que estão de cabeça baixa orando. 내일 모든 분들 말씀 앞에 나올 수 있도록 도와주시옵소서. Que o Senhor Deus possa permitir para que todas as pessoas possam vir para diante da sua palavra. 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. 아멘. Amém.